Você já ouviu falar que a creatina pode ajudar na melhora da força e hipertrofia? Você sabia que existem vários outros usos para este suplemento? E os mitos que rodeiam o consumo de creatina? Estas e várias outras perguntas serão respondidas hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Nosso convidado de hoje é uma das maiores referências, Henry Okigami. Ele é farmacêutico, consultor em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética. Henry, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. É um prazer. A gente vai falar então agora um pouquinho de creatina. E é um dos suplementos mais pesquisados, inclusive um dos que a gente tem mais evidência realmente de função, né? Exato. A creatina, na área de atividade física, o pessoal usa porque a creatina, eu falo assim, eu sempre ligo a creatina como se fosse um fio de condução, né? Então você faz seu ATP na glicose anaeróbia, ou você faz na mitocôndria, mas esse ATP vai ser gasto em outro canto. E quem leva essa energia, que eu sei como se fosse um fio de condução que liga Itaipu até a sua casa, é a creatina. Então eu falo assim sempre que a creatina vai funcionar se você tiver falta de creatina. Mas se você, por um acaso, tem creatina suficiente, não vai dar resultado. Okay. Então para usar a creatina você tem que saber como está o seu paciente, né? Então não é sair usando a torta e a direita. E como ele é um osmólito, ele retém água intracelular, dá aquela inchadinha. Então o pessoal acha que está crescendo, né? Mas se ele usar um diurético, vai embora tudo. Você falou várias coisas que eu quero puxar. Então, você tem que usar creatina se a pessoa tem falta de creatina. Como você sabe se a pessoa não tem creatina? Quais são as situações mais comuns? Na verdade, é meio complicado você saber isso, né? Mas você pode avaliar pelo ácido úrico, que é uma medição indireta. Por quê? Quando você está fazendo atividade física, você quebra o trifosfato de adenosina pela ATPase. E aí essa energia é usada para contração junto com o cálcio, aquele esquema que você conhece muito bem. E aí quando você tem falta de reposição de energia para pegar o difosfato de adenosina e fazer o trifosfato de adenosina, é porque você tem falta de creatina que não está levando energia para lá. E aí o que vai acontecer? O seu ADP vai sofrer uma quebra, fazer mais um ATP e vai fazer o AMP, que é o monofosfato de adenosina. O monofosfato de adenosina não está em recuperação. Quando você faz ele, há o catabolismo, aí você tem aquele caminho famoso de inosina, xantina, hipoxantina e ácido úrico. Então, se pós-atividade física, seu ácido úrico sobe bastante, é porque você tem problema de reposição de energia. E eles estão usando muito o ácido úrico pós-atividade física exatamente para essa finalidade, porque ele mede o quê? A quebra de ATP que não foi refeito. E às vezes ele não pode ser refeito por quê? Porque você tem problema em fazer energia ou porque você tem falta de creatina. Mas um outro dado que serve de parâmetro é veinho. Os veinhos geralmente sempre têm falta de creatina, né? Porque a síntese de creatina é complicada, então você usa, por exemplo, a arginina e a glicina, conecta os dois, faz o guanidino acetato, você faz a creatina. Aí você precisa de essa metionina. Aí para fazer essa metionina, que é do de um carbono, você precisa de B6, B12, ácido fólico, B2, metionina, que é essencial. Aí a coisa começa a complicar à medida que você precisa de muita coisa para fazer uma coisa só, né? Verdade. Então, déficits nutricionais podem causar essa deficiência. Então, é muito comum o indivíduo tomar a creatina e aumentar a força. Na verdade, ele não está aumentando extensivamente a produção de ATP. Ele está só aproveitando melhor a energia que ele já fabrica, só que ele não estava mandando para o sítio de gasto, né? E aí a creatina vai fazer esse caminho de produção de energia. Então, ácido úrico elevado, idoso e vegetariano? O vegetariano tem falta por quê? Por causa da B12. Como a B12 é fundamental para você fazer a creatina e o vegetariano às vezes não consome B12 como deveria, eu acho que todo vegetariano devia consumir B12, né? Porque ele vai ter falta. Então você precisa da B12 para fazer carnitina e creatina, né? Então, se você não tem a B12, você vai fazer menos creatina, automaticamente menos fiação para transportar energia para onde ela vai ser gasta.
automaticamente menos força, né? Que é quando você precisa daquele poder absoluto, que você precisa fazer ATP, refazer ATP para manter seu status, aquele que tem falta de B12 não consegue manter o status de produção de energia. Perfeito. Quando a gente pensa em creatina, geralmente automaticamente vem à cabeça, né? Força e potência. Então, esse tipo de esporte. Mas recentemente a gente também está vendo várias evidências de usos de creatina em outros contextos bem interessantes. Sim. É que, na verdade, como para tudo nessa vida você precisa de energia na sua célula, e a creatina é quem faz a distribuição, né, que leva, então praticamente para você fazer sua célula funcionar perfeitamente, para qualquer coisa você precisa de creatina. E que ela vai repor o ATP que está sendo gasto. Hoje a creatina está sendo muito utilizada para depressão, porque ela também é um co-neurotransmissor, né? Você usa muito a creatina para doenças degenerativas, como por exemplo Alzheimer, Parkinson, exatamente por isso. Você tem aquele processo onde a energia é fundamental para a recuperação do tecido. Então assim, para mim, né? Todo mundo que estiver doente tem que usar uma creatinazinha. Por quê? Porque eu forneço energia para o indivíduo. Se eu forneço energia, ele tem capacidade de recuperação de uma patologia melhor. Faz muito sentido mesmo. E aí quando a gente pensa em dosagens, porque aí já varia bastante de situação para situação, né? Por exemplo, o último posicionamento lá na Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva de creatina colocou que os idosos deveriam usar continuamente 3 gramas de creatina. Mas nesse caso de doenças mais degenerativas ou outros contextos? É a mesma dose, porque quando você trabalha com a dose para impregnação muscular, que é o que a gente fala de 3 gramas durante um mês ou aquelas famosas 21 gramas durante 7 dias, né? Você usa para fazer impregnação. O que é impregnação? É você aumentar o seu nível de creatina ao máximo e depois você mantém aquele nível de creatina. Então, se você fizer 3 gramas e manter 3 gramas, você pode aplicar em virtualmente qualquer patologia, não interessa se é músculo ou se é cérebro. Beleza, então a creatina, na verdade, ela passa a funcionar depois que chega à saturação, né? A determinada quantidade no sarcômero. E quanto demora para isso? Geralmente, se você falar em 3 gramas, os estudos mostram mais ou menos 30 dias, né? Se você aumenta a dose, o tempo é menor. Uma coisa que você tem que sempre lembrar, e você não deve assustar, é que toda vez que você der creatina para o seu paciente, é muito provável que a creatina dele aumente. Não quer dizer que ele tem insuficiência renal, quer dizer que ele está tomando creatina, e a creatina, como ela é muito estável em meio aquoso, grande parte daquela creatina vai se transformar em creatinina, isso não existe. Tanto é que se você é atleta e toma creatina, você deve notar que se você tomar muita creatina, sua creatina vai lá para cima. Eu já vi vários atletas que têm isso aí, mas não quer dizer que você tem insuficiência renal. Perfeito, adorei o que você falou, porque era inclusive um dos ganchos que eu queria puxar com relação à quantidade de mitos que rodeiam a creatina e riscos de consumo de creatina. E um deles tende a ser essa questão renal. De onde vêm esses mitos? Eu acho que é porque a creatinina, como ela é filtrada no rim, eliminada, e você até tem o teste de depuração de creatinina para ver insuficiência renal, eles fizeram um link entre a creatinina e a creatina, né? Mas isso é irreal. Quando a Anvisa proibiu a creatina, eu fiz um vasculhamento da literatura, eu achei artigos de 10 anos de uso de 5 gramas de creatina por dia sem nenhum problema renal. E hoje, eu não sei se você está vendo, até o mês passado saiu um artigo muito legal falando que o indivíduo com insuficiência renal deveria repor creatina. Por quê? Porque ele tem nível de creatina baixa. Porque parte da síntese da creatina acontece no rim, né? Então, hoje estão falando, né? Se você faz hemodiálise, você joga ela fora, não tem nenhum problema. Então, estão falando exatamente do baixo nível de creatina no paciente com doença renal crônica. Ah, sensacional. Não, e realmente é uma coisa que é surreal, porque a gente vê evidências de uso de creatina em diabético, uso de creatina em tanta patologia que realmente essa ligação com o problema renal não faria sentido. E as distrofias musculares, né? Então, por exemplo, uma miastenia graves, né? Uma distrofia muscular do Duchenne, a creatina ajuda o paciente a ganhar a ter mais força em si. Né? Não porque ele vai aumentar a massa, mas porque ele vai aumentar a eficácia e o uso de ATP. Agora, o que eu vejo de mais interessante, e tem até artigo de revisão e meta-análise, é o uso da creatina em depressão, né? Mostrando o aumento do efeito da medicação antidepressiva usando creatina como suplemento adicional. Fantástico. Mesma dosagem também? Mesma dosagem. Para Alzheimer, eu já cheguei a ver artigos de até 500 mg por dia, né? Em memória em Alzheimer. Porque você pensa assim, o seu neurônio,
precisa de muita creatina. Por quê? Porque ele faz o ATP ali e tem que usar, né? E a creatina é fundamental para isso. Se você faz ATP e não usa, você vai ter um que eu chamo de engasgo metabólico energético. Aí se você tem creatina, você aumenta a eficácia. Por isso que eu falo assim, você devia usar a creatina se você tem Parkinson. Tá até o pessoal falando da creatina como neuroprotetor. Na verdade, assim, ele não é um neuroprotetor no pé da palavra. Ele é neuroprotetor porque melhora a função do neurônio, exatamente por questão de uso do trifosfato de adenosina. Fantástico. E outra coisa que você falou é que você viu estudos de uso contínuo de creatina até 10 anos. 5 gramas, 10 anos. Isso. Nenhum problema no rim. Outra das coisas que rodeou muito a creatina por aí é a questão do washout, né? De você ter que tomar um tempo, dar uma parada, então isso perde sentido. Não perde sentido, na verdade não existe. Se você precisa e você não fabrica por motivo qualquer, pode ser até polimorfismo, por exemplo, ou por questão de opção dietética de não consumir a carne vermelha, você tem que usar direto, né? Outro lado interessante com creatina é que não existe um estudo falando assim, se eu tomar creatina eu vou desenvolver insuficiência renal. Você não vê isso, né? Isso é um mito, é como aquelas lendas urbanas que o pessoal monta, aí faz, ninguém sabe de onde apareceu, todo mundo acredita e fica daquele jeito mesmo. Né? Esse é o problema da internet, né? Eu falo sempre pessoal, olha, quando você vê uma informação, vai atrás da fonte. Por quê? Porque tem tanta informação falsa, mas tanta informação falsa, e na nossa área isso é muito comum, né? Essas dietas malucas, ou o pessoal falando mal de suplemento, às vezes, não, se você consumir isso, você vai morrer. Isso é palhaçada, a meu ver, né? Isso é um desserviço para a saúde, para a comunidade. Então, na minha opinião, não precisa ter esse washout, não precisa ter. Por quê? Porque você eventualmente não vai desenvolver insuficiência renal porque você está tomando creatina 3 gramas por dia. Perfeito. E outra das coisas também que se fala e que geralmente costuma assustar as mulheres é essa questão da retenção hídrica, de dar uma inchada. A pessoa vai sentir um inchaço mesmo? Não. Isso não é significativo. Ele dá uma diferença leve, mas, por exemplo, vocês meninas já dão uma inchada uma vez por mês na TPM, né? Deve ser porque vocês têm aquele medão todo. Mas não, ele não vai causar esse inchaço para chegar a dar dor na perna, dor na mama e tudo mais. Não vai chegar a isso. E outra coisa, ele vai reter água onde ele está dentro. E geralmente quando você usa como suplemento, ele está dentro do músculo. Então ele não vai reter água no meio extracelular, que é o principal problema. Ele vai reter um pouquinho de água dentro do músculo. Mas para você ver que não é tanta água que ele retém, que esse testado creatina como um produto osmólito, pré-atividade física para atividade, por exemplo, de endurance em lugar quente, não deu resultado. Então é sinal que o sal retém mais, né? Então se você está com medo de ficar inchada, tira o sal da sua dieta, que é melhor do que você parar de usar a creatina, né? Perfeito. E quando a gente pensa em tipos de creatina, qual que é a mais eficiente? Porque tem também ali algumas jogadinhas de mercado, né? Tem a creatina malato, tem a etilester. Eles vão inventando a roda, reinventando a roda. O que eles fazem? Pega a roda, dá uma enfeitadinha aqui, uma enfeitadinha ali. Custo-benefício é a monohidratada. Por quê? Porque toda vez que eles colocam um radical, eles encarecem o produto. Então você vai numa loja de marombeiro, vai lá, compra a monohidratada mesmo, desde que o produto seja de confiança, né? Porque... E como você sabe que é um produto de confiança? Aí é complicado. Sabe por quê? O Brasil é um país interessante, porque o Brasil, desculpa o palavreado, não fiscaliza merda nenhuma, né? Então o pessoal vai lá, manda o registro, começa a vender o produto. Se não houver uma denúncia, eles não vão olhar. E você sabe que não tem fiscalização. E tem muita indústria de fundo de quintal que faz o produto, vende barato, não põe o ativo e por isso que eles colocam mais barato. Ou até enfia uma maltodextrina que é baratérrima para diminuir o custo. E entra no mercado. Como eles acreditam na impunidade do Brasil, infelizmente é uma realidade a impunidade, o pessoal não preocupa muito com qualidade. Então você tem que comprovar, ou você, por exemplo, que é uma nutricionista, pode indicar o produto que você acha, que você sabe que é bom, pode haver a empresa que ele confia, né? Ou o produto que ele usa que dá resultado. Mas o grande erro do pessoal que faz atividade física ou qualquer pesquisa é que, eu gosto muito do produto é eficaz, mas eles não usam só aquele produto, eles usam um caminhão de coisa. Aí ele fala que é aquele produto, não é, né? Então a confiança é uma coisa que tem que ser estabelecida entre o consumidor, o profissional e a indústria que fabrica o produto.
Porque se você esperar uma fiscalização da Anvisa e falar, olha, aqui tem 99%, aqui tem 50%, esse aqui vai ser... Não existe isso. No Brasil, infelizmente, não existe isso. Né? Perfeito. Henri, a gente falou vários contextos em que a creatina se aplica. Tem alguma situação em que ela realmente é contraindicada? Que me vem à cabeça, não. Que me vem à cabeça, não. Que me vem à cabeça atualmente, não. Se você for um indivíduo que tem uma insuficiência renal estabelecida e você não faz o controle hemodiálise, a sua creatinina pode subir, isso pode trazer complicação metabólica. Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Não especificamente porque você está desenvolvendo, porque a creatina, ela tem muito nitrogênio. E quando você usa creatina, você aumenta a carga de ingestão de nitrogênio, que no paciente, por exemplo, com insuficiência renal ou com encefalopatia hepática, pode dar problema exatamente pela carga de nitrogênio. Mas tirando esse motivo, não. Tirando esse motivo, não há motivo para você limitar a creatina num paciente que tenha qualquer outra patologia que não seja uma insuficiência renal crônica com excesso de amônia circulante. Perfeito. E olha, gente, eu posso falar, se não vem na cabeça dele, dá para confiar, porque essa cabeça aí é uma enciclopédia ambulante. Ah, não é tanto não. Eu tô ficando velho, a memória vai falhando. Depois eu saio daqui lá embaixo, eu lembro, putz, eu podia ter falado isso, né? Então, aí você me conta. Isso acontece com a gente, né? Todo mundo esquece uma coisa e outra, é normal. Se você for deixar assim, um recadinho final então para o pessoal sobre creatina, o que você falaria? É um produtaço. Se você souber usar, vai funcionar. Então, não existe aquela de... Eu sempre falo assim, né, Deide? Ah, tal produto não serve para nada. Não existe produto que não serve para nada. Para alguma coisa ele serve, né? É porque a gente não sabe aplicar. Mas guarda um espaço para creatina com bastante carinho nas doenças neurodegenerativas, na depressão, no Alzheimer, no Parkinson. É um pessoal que precisa e que se você melhorar um tantinho a qualidade de vida, você vai ter um estado muito bom. Então pensa na creatina não só para praticar atividade física. Pensa na creatina nas doenças, particularmente aquelas patologias onde você precisa de eficácia de ATP. E aí tem uma área que não tem muito estudo ainda, que é a insuficiência cardíaca, e tem uma área que já tem muito estudo, que é a área do sistema nervoso central. Fantástico. Henri, mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. E agora eu quero ouvir de vocês. Contem pra gente nos comentários como é que é a sua experiência com creatina. E lembrem, deixe suas dúvidas sobre alimentação e nutrição, porque no próximo bloco a Nutri responde. Conhece a estratégia Train Low, Compete High, ou também chamada de periodização de carboidratos? Hoje, em A Nutri Responde, vou te contar um pouquinho sobre ela e os possíveis benefícios. A pergunta de hoje veio do Mário. Ele escreveu: Deis, sou praticante de corrida e vou fazer minha primeira maratona. Ouvi falar que seria legal fazer periodização de carboidratos, mas não sei ao certo o que é. Me ajuda? Oi, Mário. Muito obrigada por sua pergunta. Ela é bem interessante. A periodização de carboidratos é uma estratégia muito comentada hoje, visando justamente aumento no desempenho esportivo de endurance. Ou seja, faz sentido quando pensamos em maratonas. Vamos então desde o conceito. Ela consiste em treinar de forma deliberada em condições de disponibilidade reduzida de carboidrato, a fim de estimular adaptações metabólicas induzidas pelo exercício. O mecanismo de ação principal da periodização é de hormese, ou seja, colocar a célula em um estresse moderado que faz com que essas células gerem adaptações que as tornem mais resistentes para lidar com um estresse maior do que uma célula que nunca foi estressada. Deixa eu simplificar isso para vocês com uma metáfora. Imagina que você sempre morou com seus pais. É confortável, né? Não tem que lavar, não tem que passar, cozinhar, pagar contas. De repente, você vai morar sozinho. É um estresse moderado. Você vai precisar de adaptações para sobreviver. Aprender a cozinhar, lavar, ter um emprego para pagar contas. E depois disso, você decide casar.
Você está muito mais apto a lidar com essa nova situação do que alguém que sempre morou com os pais. Faz sentido? É isso que acontece com a periodização. Treinar com deficiências de carboidratos é o estresse moderado que gera adaptações como aumento de atividade enzimática, aumento do conteúdo mitocondrial e aumento da taxa de oxidação lipídica. Dessa forma, quando você passar para o cenário de prova, está mais apto a ter um desempenho melhor. Existem diversas estratégias relatadas na literatura para periodizar carboidratos. Por exemplo, treinar 2 vezes ao dia, sem recuperar as reservas energéticas para a segunda sessão de exercício. Treinar à noite e novamente pela manhã em jejum, o que é conhecido como Sleep Low, Train Low. Dietas low carb, high fat, entre outras possibilidades. Estas estratégias devem ser muito bem planejadas dentro de um contexto macro de treinamento. Treinar com depressão de glicogênio pode piorar o rendimento no treino. Além disso, pode exigir mais do seu sistema imune. Dessa forma, vou te passar 3 estratégias que os pesquisadores sugerem serem interessantes ao trabalhar com a periodização. Primeiro, suplementar cafeína pode auxiliar a manter o rendimento durante o treino. Suplementar proteína antes, durante ou depois pode auxiliar a manter a massa magra e dar suporte para o sistema imune. Somente fazer a estratégia quando a carga de treino é bem conhecida, não para treinos novos ou de maior intensidade. Tem um estudo recente que concluiu que temos evidências sólidas das adaptações metabólicas induzidas pela estratégia. No entanto, dado mostrando benefícios diretos no desempenho esportivo, ainda não são claros. Então, Mário, fica aqui minha mensagem de cautela. O uso dessa estratégia deve ser avaliada caso a caso, em um contexto amplo que inclua compreender seu objetivo, a estratégia alimentar global e sua carga de treino. Procura, então, um profissional para te orientar e avaliar se é a melhor estratégia para você. E lembrem, se vocês têm qualquer outra dúvida de alimentação e de suplementação, deixem as suas perguntas aqui nos comentários. Deixem também o seu like no programa, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Science Nutrition no Instagram. É um prazer estar com vocês, espero ter contribuído aí um pouquinho. A gente se vê!